Nesse exemplo um pouco mais completo sobre cálculo de DDP em um circuito, a proposta é muito simples, é para calcular a DDP entre os pontos A e B nesse circuito que aí aparece. Eu vou seguir à risca aqueles 3 passos que eu havia comentado no vídeo aula anterior, onde o propósito era a gente descobrir seguir à risca aqueles 3 passos, né? E o primeiro deles era saber o sentido da corrente, o segundo era determinar o valor da corrente e o terceiro fazer a marcação da polaridade. Não tem como a gente seguir esses outros passos se a gente não descobrir qual é o primeiro, o sentido da corrente elétrica. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, ó. Aqui nós temos 2 candidatos, a gerador e receptor, né? Lembra que batendo o olho não tem como a gente saber quem é quem, porque o símbolo que é usado para gerador é o mesmo que para receptor. Agora, como nós temos 2 candidatos, a gerador e receptor, nesse circuito, vocês podem perceber que o polo positivo deste elemento está conectado ao polo positivo deste. Quando isso acontece, um é gerador e o outro é receptor. Caso o polo positivo de um elemento esteja conectado ao negativo do outro, os dois seriam geradores. Não tem como, quando tem 2 candidatos, dessa forma aqui, os dois serem receptores, que aí não tem ninguém que gere energia elétrica para ele. Então, quando tem só 2, ou os dois são geradores, ou um é gerador e o outro é receptor. Como o polo positivo desse está conectado ao positivo desse aqui, um é gerador e o outro é receptor. Como é que eu vou saber? Quem é gerador é aquele que tem mais volts. Como este tem mais volts do que este aqui vai ser o nosso gerador de eletricidade e esse aqui vai ser o nosso receptor elétrico. E por que isso é importante? Porque quem determina o sentido da corrente no circuito é o gerador elétrico. Então, como a gente sabe que aqui, ó, no gerador elétrico, a corrente sempre flui do polo negativo para o positivo, vai do menos para o mais, quando chegar aqui, ela vem para cá, ela sobe, vem para cá e desce. Então, como este é um gerador, a corrente em um gerador sempre vai do menos para o mais. Ao ir do menos para o mais, aqui, né, nesse desenho de cima para baixo, quando chegar aqui a corrente vem para cá, sobe e vem para cá. Então, o sentido da corrente elétrica vai ser esse, ó. O sentido anti-lado. O primeiro passo já foi dado. Segundo passo, como é que eu vou saber quanto que vale a corrente elétrica nesse circuito? Quando tem circuito que tem gerador, receptor e resistor, a gente usa a fórmula da lei de Coulomb generalizada para calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, soma das forças eletromotrizes menos a soma das forças contra, dividida pela soma das resistências elétricas. Soma das forças eletromotrizes é você somar os volts dos geradores. Só tem um de 12 volts. Menos. Soma das forças contra-eletromotrizes. São os volts do receptor. Só tem um de 6 volts. Aí você divide pela soma das resistências elétricas, né? Que são essas duas aqui. 4 com 2. Aqui em cima a gente vai ter 6, aqui embaixo também. Então a intensidade da corrente elétrica vai ser de 1 ampere. Ok. Finalmente a gente pode agora seguir para o último passo, que é fazer a marcação da polaridade. No próprio problema já foi feita a marcação da polaridade no gerador e no receptor. Agora vou fazer nos resistores. Como a corrente está fluindo desse jeito, ela vai descer, ela vai chegar no lado esquerdo primeiro deste resistor. Então aqui é mais e aqui é menos. Aí a corrente vai subir e vai chegar no lado direito primeiro deste resistor. Aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Ok, qual que é o próximo passo? Agora, o último passo vai ser justamente calcular a DDP entre os pontos A e B. Então, veja só, tem 2 caminhos possíveis de você calcular essa DDP, tá? E eu vou seguir apenas um desses caminhos. Você pode sair do ponto A e chegar até o ponto B, somando as DDPs dos componentes por este caminho aqui, ou indo por este outro caminho aqui, ó. Como é que eu vou saber qual dos dois é o verdadeiro? Qualquer um dos dois é o verdadeiro. Tanto faz você somar as DDPs, saindo do ponto A e chegando ao ponto B por este caminho aqui,
ou por este outro caminho aqui. Garanto que vai dar o mesmo resultado. Então a gente vai fazer assim, ó, eu faço por um caminho, você faz por outro caminho e aí a gente bate os resultados. Eu vou seguir esse caminho aqui, ó, tá? Vou sair do ponto A, vou encontrar primeiro o polo negativo deste resistor. DDP em um resistor é a resistência vezes a corrente. Sai, desce, encontra o polo negativo deste elemento de 6 ohms. Sai desse elemento, chega ao ponto B, não tem mais o que somar. O que a gente vai ter aqui? Ó? Que a DDP entre os pontos A e B vai ser de menos 4, menos 6. DDP entre os pontos A e B vai ser igual a menos 10 volts. Não tem problema alguma a diferença de potencial ser negativa. Na verdade, aqui, essa DDP entre os pontos A e B ser negativa significa apenas que a corrente não flui do ponto A até o ponto B, e sim flui do ponto B até o ponto A. Isso a gente já sabia. Essa é a primeira questão que eu gostaria de discutir com vocês. Fiquem atentos aí na sequência que a gente vai fazer a segunda. Bom, gente, nesse exemplo a gente tem mais uma vez o propósito de calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B desse circuito. Esse é um circuito diferente daquele que nós tínhamos visto no exemplo anterior, porque no exemplo anterior tinha um gerador e um receptor, né? Aqui a gente só tem um gerador elétrico, então talvez na hora da gente calcular o valor da corrente seja mais fácil. Não sei, isso depende um pouco do enfrentamento de cada um. O fato é que para a gente calcular a DDP entre os pontos A e B, a gente primeiro precisa descobrir o sentido da corrente elétrica e quanto que vale esta corrente elétrica, para depois a gente seguir para o último passo, que é fazer a marcação de polaridade. Como só tem aqui um único gerador elétrico, tá? Que é esse aqui, a gente sabe que a corrente elétrica sempre flui do polo negativo para o polo positivo. Então, essa corrente elétrica aqui, ó, essa corrente elétrica que passa por esse gerador, ela vem para cá. Quando ela encontrar este nó aqui do circuito, ela vai se dividir. Parte da corrente vai passar por esse trecho, parte da corrente elétrica vai passar aqui por cima. Essa corrente elétrica da bateria, quando ela chega neste nó, ela se divide. Parte da corrente vai para cima, parte da corrente vai passar aqui por esse trecho aqui do lado. Então a gente já sabe que a corrente elétrica ela vai fluir nesse sentido, que é o sentido horário. Como é que eu faço para calcular o valor dessa corrente elétrica? Como tem só um gerador de eletricidade, você pode calcular o valor da corrente através da velha e boa fórmula do Rui. Só que aqui a gente precisa descobrir quanto que vale a resistência elétrica do circuito. Veja só, a existência deste nó entre estes dois trechos do circuito indica que este trecho e esse trecho estão conectados em paralelo. Este trecho aqui de cima, vocês podem perceber que abriga dois resistores que estão conectados em série. Veja que o fio que os conecta tem um caminho único, né? Então, a resistência equivalente desse trecho aqui de cima, numa associação em série, a gente sabe que é calculado como a soma das resistências elétricas. 4 com 2, 6 ohms. Aqui embaixo a mesma coisa. Estes dois resistores, eles estão conectados em série. Então, a resistência equivalente desse trecho aqui do circuito vai ser dada pela soma das resistências. 1 com 5, 6 ohms. Então, na prática, o que a gente tem? A gente tem um resistor equivalente de 6 conectado com outro resistor aqui de 6 em paralelo. Lembra que a existência deste nó entre estes dois trechos assegura isso. Se eles estão conectados em paralelo, a gente sabe que numa associação em paralelo de resistores iguais, para calcular a resistência equivalente, tu pega a resistência de um deles e divide pelo número de resistores iguais. A resistência de um deles 6, são dois os resistores equivalentes iguais, e isso vai dar 3 ohms. Esta é a resistência equivalente da associação, que eu vou colocar aqui, ó, 3. Isso vai ser igual a DDP, que é 12 dividido pela corrente. Você troca o 3 de lugar com o I, e aí a corrente vai ser igual a 12 dividido por 3.
Isto nos dará uma corrente elétrica de 4 amperes. Ó, primeiro e segundo passo já foram dados, agora a gente vai seguir para o último, que é fazer a marcação da polaridade. Aqui eu já havia marcado, né, menos e mais, essa corrente elétrica vai vir para cá, ela sobe, essa corrente que vai passar aqui nesse trecho aqui de baixo, ela vai entrar do lado esquerdo deste resistor, então aqui vai ser mais, aqui vai ser menos. Vai entrar pelo lado esquerdo, aqui vai ser mais, aqui vai ser menos. A corrente aqui em cima também, ó, vai entrar pelo lado esquerdo mais, aqui é menos. Aqui é mais e aqui vai ser menos. E o último é justamente calcular a DDP entre os pontos A e B. Então, aqui precisa seguir à risca a ordem que todo mundo indicou. É a DDP entre os pontos A e B, e não a DDP entre B e A. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair do ponto A e vai chegar até o ponto B somando as DDPs no nosso caminho. Eu posso sair do ponto A e chegar até o ponto B por este caminho aqui, ou eu posso sair do ponto A e chegar ao ponto B por este outro caminho aqui. Tanto faz, no exemplo anterior eu já havia mencionado isso. Eu vou escolher um desses dois caminhos só. Eu vou aqui pelo lado esquerdo, tá? Então, saindo do ponto A, eu venho para cá, enquanto o primeiro polo negativo deste resistor, DDP neste resistor é a resistência 4 vezes a corrente que nele passa. Agora tem que se ligar. A gente calculou a corrente de 4 amperes, essa corrente total. Essa não é a corrente que passa nesse trecho aqui de cima, nem nesse trecho aqui de baixo. Mas não precisa se desesperar, porque é só você pensar da seguinte maneira. Esse trecho aqui do meio, aqui de baixo, ele tem resistência de 6. Esse trecho aqui de cima, de 6. Esses dois trechos estão conectados em paralelo, de mesma resistência. Quando dois trechos em paralelo são de mesma resistência, a corrente elétrica ela vai se dividir por igual nestes dois trechos. Então, essa corrente aqui, ó, de 4 amperes, quando chegar nesse ponto, ela vai se dividir. Como esses dois trechos têm mesma resistência, essa divisão vai ser por igual, vai ser 50-50. Vai ser 2 amperes para cada um desses trechos. Por isso que eu coloco 2 aqui. Então eu passei por este resistor, eu venho aqui, eu venho para cá, encontro o polo positivo deste elemento agora. DDP neste resistor é a resistência vezes a corrente que nele passa, que é de 2. Então, aqui a gente vai ter que a DDP entre os pontos A e B vai ser menos 8, mais 2. A DDP entre os pontos A e B vai ser de menos 6 volts. Mais uma vez, existe um significado para a DDP ter dado negativa. E o significado é, eu saí do ponto A e cheguei ao ponto B. Este não é o sentido que a corrente flui. O sentido que a corrente flui é daqui para cá. Tudo bem? Então veja que para fazer o cálculo dessa DDP, seguindo à risca esses 3 passos que eu havia mencionado, não tem problema nenhum. Isso vai ser importante para a próxima videoaula, onde a gente vai falar sobre as leis de Kirchhoff.